Olha aí, pessoal, a análise trazida pelo pessoal da Revista Oeste a respeito do contexto geral da ata do Copom divulgada pelo Banco Central, aquela ata que é feita, realizada depois da reunião que define a taxa de juros, sua manutenção, sua redução, ou no caso em tela, o seu aumento, interrompendo um ciclo de queda que vinha se estabelecendo há algum tempo. E o pessoal da Revista Oeste faz a repercussão dessa ata, inclusive aqui usando uma expressão que eu gosto de usar, que é dourar a pílula. Sim, o Banco Central não fez isso, não disfarçou a realidade, não aliviou para o lado do governo Lula, muito pelo contrário, mandou a real, jogando aqui um balde de água fria, usando outra expressão popular também nesta manchete, a respeito da política fiscal expansionista que vai cobrar o seu preço inevitavelmente do Brasil, já está cobrando, mas a coisa vai piorar consideravelmente no futuro, e é por conta disso, e exclusivamente por conta disso, que a situação da taxa de juros no Brasil é tão incerta e tende, neste momento, a uma piora, a um aumento que vai cobrar caro, sim, dos empresários e dos brasileiros de forma geral. Vamos conversar aqui sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu modesto trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Então, corrigindo apenas, a Revista Oeste está repercutindo a análise do Estadão. E sim, o Estadão tem feito umas análises bem críticas a respeito da política econômica do Lula. Não que esse pessoal da grande mídia não tenha a sua parcela de culpa na atual situação, porque sim, eles têm, como vários outros entes, agentes brasileiros da mídia, da política, os isentões principalmente, do mundo religioso, do mundo empresarial, do mercado financeiro, esse pessoal todo tem culpa no cartório da situação que nós estamos vivendo hoje, Mas o Estadão sim faz umas análises que de fato têm que ser consideradas aí pelos seus aspectos positivos, que são reais, que existem. Então, esse editorial foi publicado hoje, dia 26, e basicamente eles repercutem a questão da ata do Copom. Primeiro, o Copom faz a revelação aí de qual o chá revelação da taxa de juros para os próximos dias, pelo menos, para as próximas semanas, porque tende a aumentar, a taxa Selic no caso, e depois é divulgada a ata fundamentando todos os motivos que levaram a essa tomada de decisão. Não é uma decisão arbitrária, quer dizer, no final das contas, mas tem um embasamento teórico-econômico nessa história. Então, o Copom colocou os pontos que levaram a essa decisão tomada pelos diretores, pelos membros desse comitê. Então, o principal ponto aqui, o principal fator preponderante para determinar o aumento da taxa de juros foi mesmo a política fiscal que o Banco Central classificou como expansionista. E aqui está definitivamente algo que só podemos ver com um Banco Central independente. Fosse o Banco Central cachorrinho do governo federal, como foi a maior parte de sua história, nunca que o Copom iria usar essa expressão que é claramente crítica ao governo, que significa basicamente um gasto excessivo, desnecessário e desequilibrado por parte do governo, que compromete consideravelmente toda a política monetária. Então, essa gastança, que se alia a outros fatores como o mercado de trabalho aquecido e a expansão do crédito das famílias, eu diria que isso aqui é consequência da expansão fiscal mais do que um fator paralelo a essa expansão, especialmente a questão do crédito dado às famílias. Isso aqui é um crédito causado por uma expansão fiscal, mas a soma desses fatores aqui eleva o consumo, sendo que não há uma produtividade correspondente para suprir toda essa demanda nova criada do nada, criada artificialmente.
Então, o que que isso significa? Que o hiato, o tal do hiato do produto, ou seja, aquela diferença entre a demanda e a produção, parece que esse hiato está no campo positivo e eu não tenho dúvidas a esse respeito. Ou seja, o governo Lula, com sua política fiscal, está contribuindo para que a economia, corrijo aqui o pessoal do Estadão e da revista Oeste, para que a economia pareça crescer, né? A economia não está crescendo. Isso aí é uma ilusão, é um voo da galinha. E o pessoal do Estadão diz isso de forma um pouco mais clara, afirmando que crescer sem ter bases para sustentar esse desempenho gera inflação, e inflação, em se tratando de Banco Central, se combate, basicamente com juros mais elevados. É a ferramenta monetária da qual o Banco Central dispõe para controlar esse cenário que é, obviamente, causado por uma política desregrada, desequilibrada, expansionista do governo Lula, que, convenhamos, não é surpresa para ninguém. Todo mundo sabia que o Lula seguiria por esse caminho, ele nunca falou algo diferente disso, sempre deixou claro que é nesse tipo de política que ele aposta. Sabe-se lá por qual motivo, alguns agentes econômicos acharam que a coisa iria ser diferente, cada um se ilude da forma como bem entender, como bem preferir. Essa é a verdade da vida, né? Então, que inclusive eles citam o ponto, né, de que não dá para você ficar criticando o mercado pela percepção que o mercado faz dessa situação aqui, né? Dizendo aqui, olha só, criticar os agentes na esperança de que revejam sua perspectiva, como integrantes do governo têm feito desde a semana passada, quando o relatório de receitas e despesas do quarto bimestre foi divulgado, é inócuo. Mais uma vez, reforço, só podemos ouvir esse tipo de coisa, ou melhor, ler esse tipo de coisa numa ata do Copom, porque o Banco Central é independente. Do contrário, isso aqui jamais seria publicado. É uma crítica contundente à equipe econômica do governo Lula e ao que tem sido feito. Basicamente, o Banco Central está dizendo: o governo não faz o dever de casa e depois fica reclamando que o mercado não está confiando, não está comprando essa brincadeira expansionista, está apostando numa queda lá na frente, num pouso de cara no chão da galinha que atualmente ainda está voando. Só um pouquinho, subiu um pouquinho de nada, mas vai cair de cara no chão e vai cair feio de forma geral. Então, o Banco Central afirma na sua ata que uma política fiscal crível, combinada com uma persecução de estratégias fiscais sinalizando um compromisso com o tal do arcabouço fiscal que este governo mesmo criou para os próximos anos, são os elementos necessários aqui extremamente importantes para ancorar as expectativas de inflação do mercado, para que a coisa não fique oscilando tanto, ou pior, subindo indefinidamente como tem subido. Caramba, a expectativa de inflação alguns meses atrás estava em 3%, agora está quase 4,5%. Está subindo de forma descontrolada. Além disso, esse tipo de atitude mais equilibrada por parte do governo, mais coesa com o que o próprio governo prometeu no passado, ajuda também a reduzir os prêmios de risco dos ativos financeiros. Por exemplo, o próprio câmbio do real, que hoje está extremamente elevado por conta do risco envolvido na atividade econômica no Brasil. O pessoal tem que cobrar mais para vender os seus dólares em troca de reais. Basicamente é isso, porque o risco atual é muito elevado, né? E aí, ainda assim, o Banco Central falou aí, né, que incorpora em seus cenários uma desaceleração no ritmo de crescimento dos gastos públicos ao longo do tempo, né? Sendo que o próprio Campos Neto já tinha dito que o mercado financeiro está exagerando ao precificar os riscos fiscais. Mas ele falou isso mais para colocar panos quentes, abafar um pouco essa situação caótica, do que realmente por crer que a situação é essa que ele descreveu, né? A verdade, contudo, é que essa ata deixou claro que vai haver sim novas altas da taxa de juros, e tem muita gente considerando, na última reportagem que eu vi a respeito, são 3/4 do mercado financeiro considerando que o aumento vai ser de 0,5. Foi de 0,25 na última reunião,
Espera-se que isso atinja 0,5 agora em meados de novembro, na próxima reunião. Eu não sei se é a última do ano, eu acho que tem mais uma ainda no finalzinho do ano, né? Então, essa taxa vai subir para 11,25, sim, vai ultrapassar novamente a marca dos 11%, de acordo com a maior parte do mercado financeiro. E a ata do Copom aqui do Banco Central está falando tudo o que tem que ser falado, está até otimista demais, eu diria, porque eu não vejo um futuro com o governo Lula em que haja uma redução dos gastos estatais. Agora, o Banco Central, de forma geral, está conversando bem, ao que tudo indica, não há grandes discussões ali, porque o cenário é bastante claro, bastante evidente. Se vai continuar assim depois que o senhor Gabriel Galípolo for efetivado como presidente do Banco Central, é outra história, até porque não apenas o Campos Neto vai sair cedendo seu lugar, a sua cadeira para o Campos Neto, para o Gabriel Galípolo, meu xará, que já está ali no Banco Central, como o Lula vai indicar alguém para ocupar a nova cadeira vaga, e aí sabe-se lá quem que vai entrar nessa diretoria do Banco Central e o que isso pode acabar repercutindo, né? Agora, se você quiser ver outra análise minha a respeito da taxa Selic, dessa última variação, dessa última reunião, eu vou deixar referenciado este vídeo aqui do lado, que você pode assistir para continuar nesse tema. E não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, se você ainda não for inscrito, deixar o seu comentário aí, e até a próxima!